Portador não merece pancada. Esse é um ditado que a gente tem em nossa cultura que expressa a ideia de que aquele que traz a mensagem da parte de outra pessoa não merece receber a ira, a revolta daquele que é o recebedor da mensagem, se esta mensagem não for agradável. A ideia é que as pancadas devem ser endereçadas a quem mandou a mensagem e não ao portador. Só que, na realidade, nós poderíamos dizer que portador é o que recebe as pancadas. Quando ele traz uma mensagem não agradável, as pessoas se revoltam contra ele e não contra quem enviou a mensagem. Esta realidade é manifesta na palavra de Deus, especialmente na vida dos profetas, que eram os portadores da palavra de Deus, o porta-voz que trazia a mensagem de Deus. Quando esta mensagem não era uma mensagem agradável ao ouvinte, ele se revoltava contra o porta-voz, contra o portador, contra o profeta. Por isso, algumas vezes, Deus dirigiu o seu não temas aos profetas. Um dos exemplos aparece no livro de 2 Reis, capítulo 1, versos 1 a 17. Então nós leremos 2 Reis, capítulo 1, versos 1 a 17. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E Acasias, filho de Acabe, caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor Deus: Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Esse lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa.
Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será por acaso não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu o rei, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. No 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Esse relato ocorreu na história de Israel, depois divisão do reino. Então, no tempo e na área foi no reino de Israel, o reino do norte, o reino de Efraim, cuja capital era Samaria. O rei Acabe, um rei idólatra que fez muito mal a Israel, havia morrido e agora o seu filho Acasias assumiu o reinado. E Acasias, por um acidente, caiu de um andar alto, de um quarto de andar alto, por entre as grades, e ele ficou machucado e acabou ficando acamado. E ele mandou consultar o deus da cidade de Ecrom. Ecrom era uma das cidades dos filisteus. O deus era Baal-zebu, que significa Senhor Zebu. Mas que os escritores bíblicos, para fazer ironia, colocam Baal-zebub, que significa Deus das moscas, mostrando que aquele Deus não era nada. Ao invés de ser Senhor ou príncipe de Baal, não passava de um Deus de moscas. Havia Deus em Israel. Havia um profeta, Elias, aqui chamado Elias o Tisbita, isso é, Elias da cidade de Tisbe, que era a cidade natal de Elias, por isso ele era conhecido como Elias o Tisbita. E Elias, já como profeta de Deus, já havia dado manifestação muito clara, evidências bem claras de que ele era a autoridade enviada por Deus. Ainda no reinado de Acabe, pai de Acasias, houve o episódio lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram mortos porque Deus fez descer fogo do céu. Mas o filho de Acabe continua, tal qual seu pai, teimosamente preferindo servir Baal e não Deus. Então, quando ele fica doente, ao invés de consultar o profeta de Deus, o profeta Elias, ao invés de consultar o Senhor, ele prefere consultar um Deus pagão, um Senhor das moscas. Posso imaginar por que Acasias não quis consultar Deus. Porque ele sabia a resposta. Ele não estava sendo obediente a Deus. E ele sabia que se consultasse a Deus, a palavra de Deus poderia ser desfavorável a ele, que não estava sendo fiel a Deus. Então ele preferiu consultar uma ilusão, consultar um ídolo.
Isso ocorre algumas vezes em nossa vida. Nos deparamos com um problema. Nós sabemos que a Bíblia e o Senhor da Bíblia, Deus, tem a resposta, mas nós não queremos a resposta da Bíblia. Então nós vamos consultar outros mensageiros e nos iludimos. Achamos que a palavra de outros mensageiros, que não seja a palavra de Deus, pode nos ajudar. O rei então chamou seus servos e disse: vão até a cidade de Ecrom, lá dos filisteus, e lá no templo de Baal-zebul, consultem para saber se eu ficarei curado desta doença. Como se aquele ídolo tivesse algum poder para saber o futuro ou para curar. Só que enquanto os mensageiros estão indo, o anjo do Senhor vem a Elias e diz: olha, vai te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz esta palavra para eles. Se você prestou atenção na leitura, você viu que esta palavra é repetida, que ela aparece 3 vezes, praticamente do mesmo jeito. Certo? Será que porque não há Deus em Israel, você foi consultar esse Deus lá da cidade de Ecrom, esse Senhor das moscas? Pois fica sabendo que dessa cama aí que você subiu, você não vai descer, mas com certeza você vai morrer. Corajosamente, Elias chega aos mensageiros e comunica a mensagem. E os mensageiros voltam. E o rei se espanta: como foi que tão depressa vocês retornaram? Vocês não foram então até Ecrom? Ficava mais ou menos a uns 100 quilômetros de Samaria, a cidade de Ecrom. Eles disseram: nós não fomos, nós encontramos um homem. E esse homem disse a seguinte mensagem: olha, será que não há Deus em Israel para o Senhor ir consultar lá o Senhor das moscas? Por causa disso, você não vai descer dessa cama aí não, o Senhor vai morrer. Aí o rei logo se toca, e aí nós percebemos que o rei conhecia Elias, conhecia o profeta de Deus, conhecia a fama de Elias. Aí o rei diz: como é este homem que vocês que veio ao encontro de vocês? Eles dizem: era um homem vestido de pelos, né, uma capa aí feita de pelos, que era a vestimenta de Elias, e um cinto de couro. Ah, então já sei quem é. É Elias, o tisbita. Aí o rei diz: pois prepara aí um capitão, chama um capitão que comandava aí um pelotão de 50 soldados, diz: vai atrás deste profeta. Isso demonstra que o rei sabia onde achar a resposta. Era com o profeta de Deus. Mas ele não queria a resposta de Deus. Aí o primeiro capitão de 50 vai, chega lá e diz: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, nesse momento, estava no alto de um monte. E aqui nós notamos a falta de coerência nesse capitão. Ele se dirige a Elias como homem de Deus. Então, nas suas palavras, é como se ele dissesse: você é o representante de Deus. Você é o homem que representa Deus aqui na terra. Mas logo a seguir ele diz: e o rei está mandando para você, desce. As palavras deste homem indicam que, mesmo crendo que Elias era o homem de Deus, ele acreditava que o rei era uma autoridade maior do que Deus. Porque o rei podia mandar no homem de Deus, mandar ele ir ou voltar a hora que ele quisesse. Aqui nós temos uma confissão que diz uma coisa e uma vida que demonstra outra coisa. Se Elias de fato era homem de Deus, o rei não poderia mandar. O rei deveria pedir. E aquele capitão deveria chegar dizendo: homem de Deus, o rei está pedindo. Se for do teu agrado, desce. Se for a vontade de Deus, desce para falar com ele. Elias responde na mesma moeda: bem,
já que eu sou homem de Deus, já que eu sou o representante de Deus, e você veio aqui faltando com respeito, e note aqui que o respeito não é para com Elias, a falta de respeito não é para com Elias. Elias era apenas o portador, era o porta-voz. A falta de respeito era para com o Deus de Elias, o Deus que Elias estava representando. Então Elias disse: se de fato eu represento esse Deus, que fique claro agora, que desça fogo do céu e consuma você e os seus soldados. E isso acontece. Desce fogo do céu, não sabemos como, mas isso já havia acontecido na vida de Elias, no episódio que eu mencionei antes, quando o fogo desceu do céu e consumiu os holocaustos lá, os sacrifícios lá no Monte Carmelo, e agora desce fogo do céu e mata estes 51 homens ali diante de Elias. Uma notícia dessa se espalha, né? Cair fogo do céu e matar 51 pessoas, logo se espalhou. E o rei soube. E por que que aquele capitão está demorando? Ele morreu. Como ele morreu? Caiu fogo do céu e derrotou. O rei tem sua segunda oportunidade para se arrepender. A primeira foi quando os mensageiros chegaram com a palavra de Elias. A segunda é essa. Quando ele soube que o poder de Deus se evidenciou, ele poderia ter se arrependido e clamado a Deus, mas ele não faz isso. Ele chama um segundo capitão com mais 50 homens e diz: vão lá chamar esse profeta. O capitão já sabia da história que tinha acontecido, já conhecia, mas age da mesma maneira. Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Novamente a incoerência entre a mensagem falada e a vivida. Se era homem de Deus, o representante de Deus, Elias deveria ser tratado com todo o respeito que Deus merece. Mas para aquele capitão, tal qual como foi para o primeiro, Deus era mais um Deus, tal como Baal-zebu ou qualquer outro Deus. Um Deus que poderia ser manipulado, ordenado, ser determinado. Mas aí Elias age do mesmo jeito. Pois se eu sou o homem de Deus, então que caia fogo do céu e consuma você e os seus soldados. E é exatamente isso que acontece. Fogo caiu e consumiu aquela segunda companhia, aquele segundo pelotão. O rei tem sua terceira oportunidade para se arrepender, mas ele não faz isso. Ele manda mais uma vez um capitão com 50 soldados. Esse capitão já sabia das histórias, já tinha escutado, 2 foram antes de mim, morreram queimados. E desta vez esse capitão age diferente. Ele sobe, ele manifesta todo o respeito devido a Deus, ao Deus que Elias representava. Ele se coloca de joelhos diante de Elias e aqui o respeito dele não é a Elias, mas é a Deus. E ele diz: homem de Deus, eu venho te pedir, eu não venho mandar, eu não venho trazer uma ordem do rei. Eu venho te fazer um pedido. Tem a minha vida e a dos meus soldados aqui, que são teus servos. Não são servos do rei, são teus servos. Tem a vida deles como preciosa. Poupa a nossa vida. Que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com os outros 2 que vieram antes de nós. Aqui nós temos uma manifestação de humildade, de crença. Esse Deus de Elias é poderoso. Esse Deus de Elias faz viver e é capaz de matar. Esse Deus merece respeito. Então ele pede. Esse capitão também entende quem é a autoridade. A autoridade suprema não é o rei Acasias, que pode dizer, desce, vai, desce depressa. Não. A autoridade suprema é Deus, o Deus de Israel,
o Deus de Elias, o Deus que Elias representa. Ele é de fato o que manda. E nós estamos aqui diante do profeta dele, do portador dele, do representante dele. E aí o anjo do Senhor diz para Elias: não tenha medo, você pode ir com esse. Elias já sabia a ira dos reis de Israel. O pai de Acasias já havia tentado matar Elias. Elias teve que passar 3 anos fora de Israel, porque trouxe uma mensagem para o rei Acabe, que o rei Acabe não gostou. Depois Elias teve que fugir da esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel, porque trouxe também uma mensagem que ela não gostou. E assim por diante. E Elias sabia que Acasias não ia aceitar a mensagem de Deus. Mas Deus lhe anima, Deus diz: não tenha medo. Você pode ir com esse aí. Vá com este, não tenha medo. Elias tinha que comunicar novamente uma mensagem difícil, uma mensagem de morte. Dizer para o rei Acasias que ele não ia ficar bom, não. Que ele iria morrer mesmo, pois estava sendo teimoso e desobediente a Deus. Ele precisava ouvir o não temas de Deus. É interessante que, mesmo tendo o poder de fazer cair fogo do céu, Elias também carregava seus medos. E aí a gente lembra do que Tiago vai escrever no Novo Testamento, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O fato de ser profeta de Deus, o fato de ter recebido de Deus autoridade e poder para fazer cair fogo do céu, não livrou Elias do medo. O que livrou Elias do medo foi a palavra de Deus. Foi o ânimo de Deus dizendo para ele: Elias, não tenha medo, pode ir com este homem. E Elias foi. E pela 3ª vez, Elias repete a mensagem. Olha, será que não havia rei, ou melhor, Deus em Israel, para você ir consultar um Deus lá pagão? Pois você vai morrer. O que é que nós temos, então, aqui? É uma demonstração clara de que Deus anima, em primeiro lugar, Deus anima os seus profetas. Eles muitas vezes tiveram que levar mensagens difíceis, mensagens desconfortáveis, mensagens de morte para autoridades cruéis, vingativas. E a vida deles corria risco. Mas Deus diz: não temas. A mensagem de Deus deve ser proclamada mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a nossa vida seja ameaçada, mesmo que outras pessoas e até autoridades se coloquem contra nós. A mensagem de Deus precisa ser proclamada. Há um mundo que adora outros deuses. Há um mundo que prefere ouvir outras mensagens. Há um mundo que acredita nos senhores deste mundo, que não passam de senhores de mosca. Há um mundo que prefere viver iludido, deitado na cama da ilusão, achando que vai viver, mas vai morrer. E precisamos comunicar a mensagem de que é preciso arrependimento. Em nenhum momento Acasias demonstra arrependimento. Em nenhum momento ele manifesta a confissão de seu pecado e retorno a Deus. Mesmo quando Elias fala com ele. Mesmo diante das manifestações de Deus de por 2 vezes ter feito cair fogo do céu e destruído os soldados do rei Acasias. Acasias não reconhece quem manda. E acontece com ele o que a palavra do Senhor tinha dito através de Elias. Como o autor do livro diz, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. Ele morreu daquela queda.
Esse episódio foi escrito muito tempo depois de Elias e de Acasias. Foi escrito para o povo de Israel, quando estava no cativeiro. E qual é a mensagem para aquele povo que lia este livro, que ouvia estas histórias, mais ou menos uns 200 ou 300 anos depois que elas haviam acontecido? A mensagem era: a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. A palavra que Deus manda através dos seus profetas se cumpre. É preciso arrependimento. É preciso mudança de vida. Mas há uma outra mensagem. Para os profetas do tempo em que o livro foi escrito, não é preciso ter medo quando a mensagem for difícil, quando a mensagem for desconfortável, quando a mensagem gerar revolta. O portador vai receber as pancadas, mas Deus, o Deus do portador, diz: não tenha medo. E estas são as mensagens para nós hoje. A palavra de Deus se cumpre. Deus disse que vai acontecer, então acontece. É preciso arrependimento, submissão, obediência a esta palavra. Aceitar Deus como suprema autoridade da vida, acima de todas as autoridades deste mundo, e ser obediente a esse Deus. Mas a segunda mensagem é que não precisamos ter medo de comunicar a palavra de Deus, mesmo quando esta palavra for desconfortável, confrontadora, ameaçadora, mesmo quando for uma mensagem de morte. Precisamos comunicar, mesmo que, como portadores, venhamos a receber as pancadas. A força de Israel não estava no rei Acasias, não estava nos seus capitães, nem nos seus soldados. Estava na palavra do Senhor, trazida por Elias. Por isso que ele foi chamado de carros de Israel e seus cavaleiros, porque a força de Israel estava na palavra de Deus que ele trazia, e ele não poderia ter medo de comunicar esta palavra. A força para qualquer vida está na palavra de Deus, e não precisamos ter medo, nem devemos ter medo de comunicar esta palavra. Amém.